Olá, nós conversamos em multiplataforma aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET, 60.3 UHF digital e também pela Rádio Câmara, e você pode encontrar esse programa na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. A nossa proposta aqui é conversar um pouco sobre o universo eleitoral para ajudar você a tentar compreender a partir das nossas observações o que está acontecendo no país neste momento. Nós realizamos uma primeira entrevista, gravação de um bate-papo aqui analisando o ponto de partida do programa eleitoral gratuito na televisão e no rádio, na campanha eleitoral mais curta deste ano, com 45 dias de proposta oficial, na comparação com 2014, por exemplo, com 90 dias destinado ao calendário oficial. Nós estamos falando de pré-campanha. E colaboraram conosco, estão aqui, de novo atendendo o nosso convite, o professor Celso Zonta, de Psicologia Social, e o professor historiador Maximiliano Vicente. Obrigado pela contribuição de vocês aqui nessa emissora pública para a gente poder conversar um pouco sobre esse universo. Todas as nossas observações, lógico, são de colaboração, de raciocínios nossos sobre a análise ou a leitura do cenário eleitoral para que você possa eventualmente aprimorar a sua capacidade de avaliação sobre essa importante escolha do país neste momento. Eu sairia do nosso ponto de partida aqui para a gente pegar o que a gente deixou do outro programa, que você pode acompanhar o vídeo inteiramente no YouTube para comparar depois. Se algumas das impressões que nós colocamos no ponto de partida da eleição, Celso, na campanha oficial, o que de certa forma acabou convergindo aqui, acontecendo, ou fatores novos depois que a gente sabe que aconteceram para a gente pôr na mesa? Bem, tivemos vários fatos novos. Do dia, acho que 31 que nós... Isso, 31 de agosto. Isso, que iniciou a campanha e nós conversamos um pouquinho antes do dia 4 de setembro aqui e ocorreram muitas informações novas no período que produziram uma certa turbulência nos resultados. Entretanto, um primeiro resultado que eu havia levantado aqui, que é a ascensão do Haddad, porque em pesquisas nacionais se verificava que o Lula tinha poder de transferência, né? Em torno de 30 e poucos por cento, e representava no produto final em torno de 13% direto para Haddad. Na evolução até o momento, ultrapassou os 13% de transferência. E eu havia feito uma observação que essa permanência do Haddad no cenário dependeria também dele, da performance dele, né? Se ele fosse bem, se ele fosse convincente, ele tenderia a evoluir e ser, de fato, um candidato para o segundo turno, né? Também havia falado que o Bolsonaro tinha dificuldades de participar de debates, né? E acabou ocorrendo o acidente da facada, e que, no meu entender, eu passo depois a palavra para o Max, mas no meu entender acabou facilitando a vida dele, né? Porque ele teria dificuldades de explicitar conteúdos temáticos de importância nacional no processo eleitoral. Na medida em que ele se encontra no hospital e não está participando do processo de debate, ele se beneficiou duplamente. No primeiro momento, porque ele não está participando do debate e, portanto, o eleitorado o processo nítico permanece sem perceber o conteúdo, né? E segundo, um outro elemento, que é a questão que o povo acaba criando uma relação afetiva com quem está convalescendo, né? Que foi o caso dele. E isso fez com que ele permanecesse, né, com um patamar significativo de voto, né? Provavelmente indo os dois para o segundo turno. Esses dois fatos extraordinários são aqueles que a gente tinha colocado. Um deles a gente esperava como calendário em 11 de setembro, nós estamos gravando aqui há uma semana praticamente do primeiro turno da eleição, 7 de outubro, da substituição do Lula por Haddad, que acabou se convertendo com a migração de votos acompanhada pelo Celso, e, lógico, o fato do incidente com o Bolsonaro, professor. Com toda certeza. Eu, antes de começar o nosso diálogo, estava conversando com o Celso, que ia tirar hoje o chapéu para o professor Celso, porque matou a charada faz muito tempo, né? E eu, particularmente, naquele momento, tinha algumas dúvidas de que isso acontecesse,
pela trajetória que estava criando o PT, de ser aliado com a corrupção, enfim, né? Por todo o contexto de questionar aquilo que representava o Partido dos Trabalhadores. No entanto, eu creio que houve alguns episódios aí muito interessantes para a gente pensar sobre isso, né? E que, de alguma forma, eu vou tentar complementar, porque eu concordo plenamente com o que o professor Celso falou, né? Primeiro, a constatação de que o tempo curto de campanha não serviu para conhecer os candidatos, né? Eu acho que esse, feliz ou infelizmente, é um dado que nós temos que pensar e que os políticos têm que repensar. Mesmo aquele que tinha mais tempo, não é, que teoricamente seria o que poderia aproveitar mais o meio de comunicação, está muito mal nas pesquisas, né? O que mostra que efetivamente não há propostas digeridas pela população, assimiladas pela população, no sentido de que fica esclarecido de que esse candidato vai fazer X, Y, ou seja, ele vai tomar determinado posicionamento, né? Por outro lado, o que acaba prevalecendo, e um ponto que está me preocupando bastante, mas que eu, não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, né, é que nós ainda temos lideranças políticas importantes, né? A transferência de votos do Lula para o Haddad, mesmo como eu coloquei, que tinha um certo receio pessoal, comprova que ele é um líder, né, apesar de tudo que está sendo criado em cima dele, né? Isso me lembra muito o episódio de 2006 com o Mensalão, né? Quando ele foi praticamente crucificado e ele se elege, não é? Quando ele consegue eleger a Dilma, não é? Uma pessoa totalmente desconhecida, quando agora ele mesmo no presídio, com toda uma campanha criada para desprestigiar a figura dele, ele consegue levar esses votos para Haddad e colocar Haddad em segundo lugar, inclusive no segundo turno, a pesquisa apontando que ele ganharia a eleição, não é? Então é um líder político que nós temos que prestar muita atenção ao potencial que ele carrega. Por outro lado, o que fica muito claro é que os políticos tradicionais que estão concorrendo neste pleito estão indo muito mal, obrigado, né? Em termos de pesquisa eleitoral e de votos, né? Políticos tradicionais como Alckmin, né? Por exemplo, o Ciro, né? A Marina, que já vem de eleições consecutivas aí concorrendo, né? Não estão conseguindo emplacar. O que mostra que há uma preocupação por parte do eleitorado no processo de renovação. Infelizmente, desde o meu ponto de vista, apostando na postura mais reacionária possível para o país, né? Ou seja, estávamos comentando aqui antes da entrevista que o que me preocupa neste momento já não é só o processo eleitoral, mas o pós-processo eleitoral. Que país nós vamos ter no Congresso, que país nós vamos ter com o presidente, que país nós vamos ter com os governadores, com os nossos deputados, com os nossos senadores, não é? Temo muito por isso, porque vai lembrar um pouco essa entrada do governo Temer no poder. Um país dividido entre duas forças que não dialogam, que não têm propostas, que não têm conteúdo, que não têm capacidade de liderar uma população, um movimento, não é? E aí nós abrimos espaço para os oportunismos, né? Que é o que eu creio que aconteceu com a figura do Bolsonaro, né? Na verdade, com a facada ele ganhou uma anistia eleitoral. Ele foi anistiado. Na medida em que fica fora do confronto, do debate. Porém, ao que tudo indica, no segundo turno não vai ser tão fácil para ele, né? Ele vai ter que se expor mais, né? E aí, de fato, nós vamos ver o raciocínio que ele cria, o raciocínio que ele desembolsa, as ideias que ele tem, né? Pelo que nós estamos acompanhando pela imprensa, está formando uma equipe altamente militarizada, não é? Quer dizer, está evidente, está pegando dentro do exército grupos muito específicos, né? Não só o vice, mas para os ministérios, já está loteando ministérios, né? Antes do resultado final, né? Enfim, é um momento assim muito que ainda nós podemos ter algum fato novo, né? Então, de momento eu diria assim, se confirmou tudo aquilo que a gente estava prevendo. E, infelizmente, eu não diria que pelo lado bom, eu diria que pelo lado da constatação das deficiências, das lacunas do nosso sistema eleitoral. Nesse sentido, ia reforçar um raciocínio aqui, que guardadas as proporções, as duas candidaturas que estão aqui há uma semana do processo do primeiro turno, elas têm um forte componente emocional, parte
do potencial de votos delas, tanto do Haddad pela questão natural em relação àqueles que têm pena ou dó ou não concordam com o processo do Lula, o peso que o PT coloca na sua estratégia de injustiça em relação ao episódio, já que não se discute propostas, fica nesse momento também do outro lado a questão do acidente que o Celso comentou em relação ao Bolsonaro. Os dois em cima têm esses ingredientes e o outro uma relação de confronto. Não sei se esses dois elementos reforçam o raciocínio que a gente já colocou aqui. Sim, o que o professor colocou é perfeito, perfeito. Eu acrescentaria um elemento nessa figura do personagem, né, Bolsonaro. Eu digo personagem porque se criou, né, um personagem para além da figura dele pessoal. Por que se criou, né? Eu acho assim, esse fenômeno já foi estudado por Adorno no passado, quando escreveu sobre a personalidade autoritária. Gramsci também falou sobre isso, né? As sociedades em períodos de crise, de problemáticas econômicas agudas, né? Ela tende a criar e gerar comportamentos irracionais, muitas vezes solução de caráter moral, né? E ações mais agressivas e mais antagônicas, né? Então, o Adorno, quando escreveu sobre a questão do autoritarismo, a personalidade autoritária, ele estava focando no governo alemão e no fenômeno do nazismo, né? Gramsci escreveu enquanto se encontrava na cadeia, porque foi perseguido politicamente, etc. Eu acho que esse fenômeno do Bolsonaro segue um pouco essa linha, né? Mas acrescido de um outro elemento, né? O campo liberal no país, né, ele se encontra dividido, o campo liberal, né? O Bolsonaro, ele abarcou parte desse pensamento liberal. Parte da elite brasileira embarcou nesse processo, em antagonismo ao pensamento mais à esquerda do Haddad, né, representado pela figura do Lula. Muito mais como antagonismo do que como opção. Isto. Embora haja uma inflexão ali presente, o tempo todo dentro da elite brasileira. Sabe, essa inflexão é assim: olha, esse candidato aqui não representa o pensamento liberal. Esse aqui eu não sei se representa. Ele defende algumas bandeiras, mas outras não. São totalmente contrárias ao princípio do liberalismo, né? Do livre mercado, etc. Porque a dimensão da política do Bolsonaro é uma dimensão de controle do Estado, mas na perspectiva da direita, e não da esquerda, né? É o controle do Estado, é o nacionalismo, mas com mãos de ferro. Se for o caso, se for possível, com os militares no poder, controlando. Se houver muita balbúrdia, põe o exército na rua, né? Então, é esse o campo. A caricatura, hein? Isso, é esse o campo que os liberais têm um pé atrás, né? O que ocorreu, por exemplo, quem de uma certa forma melhor encarna a figura do liberalismo, a gente sabe que é o Alckmin, né? O Alckmin foi tardiamente para a rua, né? Ele foi tardiamente para a rua e também não soube encarnar... O anti-PT, por exemplo. Ele não soube, e agora o que está ocorrendo com ele é que essa exacerbação, que aliás ele tanto criticava, que o PT dividiu o país, ele está fazendo esse papel. Óbvio que ele está fazendo esse papel do divisionismo, inclusive porque ele exacerba, né, isso. Inclusive fortalecendo o que ele quer atacar. Exatamente, né? Exatamente. Então, quer dizer, dentro desse processo de divisão da elite, do pensamento liberal, isso acaba fortalecendo mais a esquerda. E ali você tinha ali algumas figuras, o Ciro, a Marina. A Marina, depois eu vou passar a palavra para o professor, mas não sei se ele concorda comigo. A Marina, eu acho que não compreendeu quem era o eleitorado dela. Parte do eleitorado dela era mais à esquerda e tinha uma relação com Lula, mesmo porque ela participou no passado do governo Lula, e ela apoiou depois
o Aécio, isso já teve uma quebra e agora ela entrou num processo também de bateção em cima do candidato do PT. Ela foi se diluindo no processo. Provocar o professor com a citação da Marina, se em boa dose ela não era de 15% das intenções no período que a gente gravou em 31 de agosto, agora para uma semana do primeiro turno, uma hospedeira de boa parte dos votos do PT. Bom, eu creio que o professor Celso colocou coisas interessantíssimas, né? Se eu tiver 2 minutos, vou tentar também explicar um pouco o meu ponto de vista, né? Nós estávamos até conversando um pouco antes deste bate-papo nosso, né? E, enquanto historiador, eu sou obrigado a ver o país em perspectiva, né? Eu não posso me ater ao hoje, né? Nem ao momento atual, sem compreender um pouco aquilo que é o passado no qual a gente se formou, né? E eu estava explicando para o nosso ilustríssimo mediador, não é? Que se compararmos os Estados Unidos e o Brasil, embora na história a gente não possa comparar nada com nada, mas se nós olharmos os dois processos, né, nós temos que nos Estados Unidos é o povo que cria o Estado. Né? Então, o povo se revolta contra a metrópole, faz o processo da independência, uma luta, mas ele cria um Estado. E desde esse momento, né, é o povo que controla o Estado. No caso nosso, foi muito diferente, né? Porque é o Estado que cria o povo. Não é? Então, o medo do Estado e dos grupos que controlam o Estado, não é que o povo avance demais. Não é? De tal forma que, se nós olharmos isso em perspectiva, muito rapidamente se explica. Veja, independência, Dom Pedro I, processo centralizador, o povo de fora, escravidão correndo à toa. Regência, revoltas das províncias. O que eles queriam? Acabar com essa ideia de que o Estado é centralizador. Muito bem, se controla a revolta das províncias. Dom Pedro II, centralizador de novo. Né? República, abertura para que essas elites não sejam prejudicadas nos seus interesses econômicos, principalmente de São Paulo com a cafeicultura. Chega Vargas, de novo centralização. E assim, se for indo até os dias atuais, nós chegamos até 88, onde se coloca pela primeira vez em xeque esse modelo. E aí, esse grupo conservador da direita liberal, o medo que ele tem é que chegue um candidato que inverta o processo, ou seja, que ele trabalhe para o povo, né? Que seria dar o poder de fato ao povo. Né? E aí eles se juntam com aquilo que eles consideram que é a salvação. Hoje por hoje, concordo plenamente com o professor Celso, é a direita mais radical. Né? Então, o mais radical é o que vai me dar mais segurança. Né? E apoio ele, mesmo não gostando, pensando no futuro, né? Porque se é outro que chega, né, provavelmente essa trajetória histórica que nós temos, ela vai ser quebrada, né? Quer dizer, e nós estamos comentando, nós temos um parâmetro importantíssimo, a Constituição de 88, não é à toa que ela começa da forma seguinte, né? Que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, né? Então, se quebra essa lógica, né? E aí entra um pouco a história da Marina, né? Por quê? Porque ela aparecia como algo diferente, uma vez que na eleição anterior ela tinha dado votos também depois do acidente trágico, né, que nós tivemos, ela tinha dado votos de pessoas que acreditavam que não era nem o PT, um lado mais desse que nós tínhamos comentado de dar o poder ao povo, nem da direita, que era também não querer saber da população. Então, ela captava um grupo, não é, muito significativo, que queria e que esperava isso dela. E basta que lembremos um fato importantíssimo, que no primeiro debate no qual ela bate no Bolsonaro, automaticamente ela sobe na pesquisa. Bastou o Bolsonaro desaparecer, a Marina foi para baixo. Né? Por quê? Porque esse eleitorado ele se dividiu, né? Migrou para outros lugares e ela não teve a capacidade, daquilo que você tinha comentado muito bem, né? De não conseguir identificar quais são os interesses do eleitorado dela, né? E perdeu uma chance extraordinária, né? Porque de todos talvez seja o que representava mais um novo, embora tivesse tido um ministério no governo Lula, mas se você pegar o Ciro, já passou por tanto lugar, né? Se você pegar o Alckmin, já passou por tanto lugar, né? Se você pegar o Haddad, já passou por tanto lugar também, então ela teria esse espaço para captar esses votos. Infelizmente, ela não conseguiu. Estamos falando que o fato extraordinário do acidente com o Bolsonaro na campanha
ele acaba retirando do primeiro turno, por várias razões aqui já comentadas, a capacidade mínima de confrontação de algum conteúdo, que me parece que não aconteceu agora. O desafio, para a gente colocar que é uma semana, 10 dias no máximo do primeiro turno, tem alguns apontamentos aqui de profetas analísticos do ponto de vista do exercício difícil da ciência política, se está consolidada essa polarização para o segundo turno, para algumas correntes, por exemplo, por várias razões. O Haddad ocupa o eleitorado cativo, o eleitorado de esquerda, de votos de gratidão, de votos fiéis ao Lula e ao petismo, e dificilmente ele cai abaixo, no máximo de 20%, que é considerado um patamar para o segundo turno. E que o movediço, apesar da reação ao fenômeno da corrupção ou da questão reacionária, estaria eventualmente não fácil de retirar do Bolsonaro, ou não está tudo resolvido. É isso que nós vamos encontrar na urna em 7 de outubro. Não, eu imagino o seguinte, até o final do primeiro turno, essa exacerbação ela permanece. E vai tensionar um pouco mais forte ainda, vai aumentar um pouco mais a temperatura. Porque faz parte da estratégia do terceiro e quarto lugar, né? De tentar ocupar espaço para ver se consegue o segundo lugar, né? A gente está percebendo que os resultados do Bolsonaro estão estabilizados. Dificilmente ele vai para além disso no primeiro turno. E a gente está vendo que houve uma evolução significativa do Haddad, mas a gente não sabe, houve uma inflexão agora, né? Uma certa, parece uma minimizada no crescimento, tendo em vista a agressividade da campanha do Alckmin, né? Em cima, mas a gente não sabe o quanto, e aumentou inclusive um pouquinho os indecisos, exatamente entre a última pesquisa e a atual do Ibope. Essa inflexão, ela rapidamente vai sendo resolvida, porque nós estamos chegando perto da tomada da decisão, né? Então, quer dizer, nesse momento, essa exacerbação ela permanece, mas necessariamente no segundo turno, quem manter essa exacerbação, né, quer dizer, ele vai cair por terra, porque a necessidade de se debater temas específicos do país vão empurrar o segundo turno para que se tenha um debate com conteúdo. Eu ia perguntar do esgotamento psicológico também das pessoas num país que não tem, na grande massa, o hábito de discutir política de conteúdo, se essa desconstrução até esse nível durante tanto tempo, embora apareça só 30 dias, chega num determinado momento que as pessoas usam o que eu acabei de falar, que chega agora, ou você fala de alguma coisa ou eu não ouço mais você. Isso. Ou você fala que você veio... Se isso tem sentido. Sim, não, totalmente, né? Eu sempre, inclusive no outro debate, eu tinha falado o seguinte, né? Que o segundo turno é outra eleição, né? Se configura um outro quadro diferenciado, né? Porque, bem ou mal, todos os números que nós temos na pesquisa, que indicam intenções de voto, ou eles anulam, ou eles vão despejar, ou vão alocar os votos para um lugar ou outro, né? E aí, pensando no cenário dos dois que nós temos hoje na frente da pesquisa, né, eu fico imaginando quem queria para o Bolsonaro e quem queria para o Haddad, né, o percentual de votos. E aí, sendo um pouco mais otimista agora do que era na outra vez, né, eu vejo que, de fato, o Haddad tem mais possibilidade de crescer, ou seja, o teto dele está ainda mais longe, né? O do Bolsonaro está muito próximo, próximo. Isso fica evidente, fica muito claro quando você olha a rejeição dos dois, né? Rejeição significa que não vota de forma alguma. Você colocar um índice de 40 e poucos por cento, 44, 46% de pessoas que falam que não vão votar em você, é preocupante, muito preocupante. Então, você vai desconstruir esse sentimento totalmente. Em curto espaço de tempo. E é interessante, né? Todo mundo está comentando isso, mas é interessante como que as mulheres vão ter um peso decisivo nesta eleição, né? Porque elas começaram a perceber o que está por trás desse discurso, né? Tão assim cativador para os homens, mas tão complicado para as mulheres, né? E não devemos esquecer nunca que as mulheres são a maioria, não é?
Eu ia comentar esse dado que a gente não observou no primeiro, lógico, estava olhando os cenários todos. Num eventual cenário que a gente está falando aqui de segundo turno, a gente tem pouco mais da metade do eleitorado feminino, sim, onde tem a figura de uma candidatura em quase 2/3 ou um pouco mais disso, de rejeição exatamente a esse grande público. Não será nada fácil construir essa mudança. Não, e o que está ocorrendo, inclusive, o movimento do ele não o coiso, né, está crescendo. Está crescendo numa velocidade imensa na mídia social e está começando agora, nesse momento, a ocupar as ruas. No sábado agora vai ter movimento aqui em Bauru das mulheres. Elas vão sair nas ruas, o movimento ele não. E está saindo sem que seja uma coisa partidária. Sim. É uma coisa das mulheres. Muito interessante isso. Agora, nós temos alguns milhões de mulheres eleitoras a mais do que os homens. E todos nós sabemos que o eleitorado do Bolsonaro é muito mais homem do que mulheres. Sim. Ele consegue 30 e poucos % dos seus votos na relação homem-mulher. Sim. Né? Isso é a morte para ele. É a morte eleitoral para ele. Né? Na verdade é isso. Inclusive, está se debatendo no staff de campanha do Bolsonaro a possibilidade de sair uma carta onde ele minimizasse essa questão com o eleitorado feminino. Essa carta só não saiu porque o staff político não entrou em acordo. Se isso não seria tardio e soaria como falso, etc. Então, a coisa está meio segurada ali. A estratégia nesse momento está entre as duas candidaturas de tentar imaginar agora os elementos que serão necessários para colocar, lembrando que a campanha no segundo turno, se ela se efetivar nas urnas como demonstram os dados aqui, neste momento do nosso recorte, ela ainda é mais curta do que o primeiro turno, efetivamente, tanto na televisão, quanto no rádio, quanto na rua. Né? Um outro elemento que ia colocar aqui para a gente poder comentar é do que eu chamo, ou incorretamente ou não, sem medo da citação, dos milhões de eleitorados dos brasileiros órfãos, que moralmente têm no antipetismo, pela razão da corrupção, que é a maior crítica, enfim, dos governos, feitos sobretudo pelo Bolsonaro, como algo difícil dele assimilar, do ponto de vista ético, mas que também não quer a visão reacionária, extremista, que boa parte desse eleitorado já rejeita nesse momento em relação ao Bolsonaro. Além do público feminino, dessa estratificação, de como vai se comportar esse elemento, que também pode ser decisivo nessa distribuição de votos. Você quer falar, professor? Veja, eu acho interessante a colocação que você faz, viu, Nelson? Eu acho muito, muito interessante. No entanto, o que eu estou sentindo, assim, são, claro, muitas impressões de conversa, de diálogo, muito localizado, muito específico, não representa de forma alguma uma opinião ampla, generalizada, né? É que o tema da corrupção, ele vem, ao longo da campanha, caindo. Em termos de debate, de discussão, de propostas, né? de lembrar, né? E por que isso está caindo, né? Porque na medida que se aprofunda a Lava Jato, o foco não é mais só o PT. Acontece Sim. que tem muita gente no MDB, muita gente no PSDB, muita gente, né? Quer dizer, no MDB, no PP, no PR, em todos. Então, você faz o quê? Recua no debate, né? E a população está enxergando isso como uma espécie de acordo tácito, né, de que o futuro presidente que nós teremos, né, não vai ter tanta ênfase no aprofundamento da Lava Jato, seja ele qual for, né, do que mereceria. Isso provoca um descontentamento com a população. Né, de tal forma que muita gente, por exemplo, que criticava o PT pelo fato de ter sido muito aliado com a corrupção, hoje percebe que é um fenômeno muito mais global, muito mais abrangente, de outra natureza, não é? E que aquilo que foi feito na época do Lula, do PT, não na época da Dilma, mas na época do Lula, foi bom. Né? Foi bom. Então, não adianta você falar que é um partido corrupto, porque, por tabela, a população já identifica todos e não tem tanta certeza de que esse processo chegue ao final que se esperava. Né? Nós estávamos ontem, inclusive, na aula discutindo isso e estava falando o seguinte: veja, o Lava Jato é a primeira grande oportunidade que nós tivemos de passar o país a limpo. Né? Uma oportunidade excelente, porque implica
tanto o corruptor como o corrupto, né? Quer dizer, os dois segmentos, que são as elites. Então também não sei até onde interessa a essa elite que se discuta isso em profundidade. Né? E aí é que se abre um campo extraordinário, né, para o crescimento dos políticos que nós tínhamos colocado como os tradicionais, aqueles que têm uma bagagem, uma trajetória, um perfil. Né? Mas aí, pensando no segundo turno, Nelson, eu fico com muitas dúvidas. Né? Por exemplo, qual vai ser a postura da Marina? Qual vai ser a postura do Ciro? Qual vai ser a postura do Álvaro Dias? Qual vai ser a postura do Alckmin? Do Alckmin, né? Quer dizer, vou compactuar com o quê? Né? Eu diria que o Alckmin tem um problema horroroso, né? Que é o partido dele. Né? Não sei se todo mundo está acompanhando, né? Mas o governador da Amazonas já falou que o Alckmin lá não entra, né? E é do PSDB. A carta do Tasso Gereissati, reconhecendo os cerros, foi, assim, derrubou de vez. Aliás, para aproveitar que a gente citou, desculpa, professor, só o recorte da questão do Alckmin em particular, que a gente citou no primeiro programa e não perder aqui, deu efeito contrário o agrupamento do Centrão, porque agora está debandado tudo e não tem fidelização nenhuma a essa altura. Eu vou abordar essa questão, mas assim, eu queria acrescentar a essa análise que o professor coloca a respeito do fenômeno corrupção. Todos esses elementos, essas variáveis que o professor coloca, eu sou de pleno acordo. Mas eu acrescentaria mais uma, de caráter polêmico. Né? Na minha opinião particular também, é difícil você ser totalmente e absolutamente técnico nas análises. Né? Claro. Há algum momento em que você faz o seu próprio juízo de valor, né? E o meu juízo de valor em relação à Lava Jato, assim, ela trouxe uma importância imensa para o Brasil. Ela abriu um espaço importantíssimo para a gente ir fazendo a limpeza necessária, pressionar os políticos a entrarem na linha, né? Denunciar, vamos estancar a corrupção. É um fato gravíssimo para o Brasil, né? As pessoas no exterior sabem que o Brasil é muito corrupto, o brasileiro não sabe tanto que o brasileiro é tão corrupto assim, né? Que a elite brasileira é tão corrupta assim, né? Existem organizações internacionais que dão nota, né? Índice, né? Para o grau de corrupção. O Brasil é um dos mais corruptos, né? A sociedade brasileira não tem tanta clareza disso. Por isso que muitas vezes ela se espanta quando levanta um fenômeno, etc. Mas a Lava Jato também, ela entrou em alguns aspectos de caráter meio ideológico partidário. Esse que foi o grave erro dela. O grave erro foi isso, porque há algum momento assim, aonde você solta a notícia de uma maneira estratégica para derrubar o outro, em momentos onde é inadequado, por exemplo, agora a véspera de um processo eleitoral, é muito inadequado você colocar o fato que está ainda em processo de investigação. Para A e para B e para C. Para A, para B ou para C, isso não pode ocorrer. Um promotor desse tem que ir para a cadeia. Por que vaza assim? Não pode ser irresponsável isso. E se o cara é inocente, como é que fica o processo? Né? O processo ele fica evidentemente contaminado. Então, um corpo de juízes ou promotores não pode manipular um processo investigativo a ponto de interferir no resultado eleitoral. Isso é totalmente antidemocrático. E a população percebe de um jeito ou outro certas formas de manipulação, certos jeitos de manipulação. O outro aspecto é o Supremo não está coeso, ele está dividido. E essa divisão ela se expressa no seio da sociedade também, de um jeito ou de outro, né? Então, eu acho que o movimento da Lava Jato, ele se perdeu um pouco. E possibilitou um processo de vitimização do Lula e do PT, como sendo o perseguido. Mesmo porque determinados processos de outros partidos não foram até o fundo, como foi o do PT, os participantes do PT. Então, isso fica evidente. E por ficar evidente, trouxe um resultado aqui. Né? Isso também é a expressão desse conjunto. Senão, a ideia da corrupção ela seria mais forte, teria sido mais forte. Não, olha, doa quem doer, vou fazer assim, 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 é igual, os critérios são iguais para todos, nós vamos fazer igual na mesma intensidade.
a população teria pensado diferente hoje, e a questão da discussão sobre a corrupção, ela teria maior valor e maior evidência hoje. E não tem tanto valor hoje, tanta evidência, também pelo fato de que está se lembrando os feitos do passado, e esses feitos do passado, de fato, o Brasil viveu um período de bonança, né? Os economistas podem dizer, não, foi um fenômeno bolha, e não foi tanto pela capacidade do Lula. Eu não sou economista a ponto de entender esse processo, mas acontece é que ele produziu uma liderança tal que essa liderança induziu a um desenvolvimento que hoje é bem lembrado pelo país, pela população, né? Num momento de muita dificuldade econômica que o país passa, né? Dentro de uma crise internacional, inclusive. Com esses dados todos, para a gente avançar em mais uma questão aqui, né, e colocando os outros temas já junto, ia lembrar aqui um apontamento nosso também da primeira avaliação no ponto de partida da campanha eleitoral, em 31 de agosto, lembrando que a gente está gravando aqui há quase uma semana do primeiro turno, é de que ainda se mantém a esta altura aqui, no nosso recorte, uma probabilidade da população, o eleitor, entregar para o próximo presidente, que será discutido eventualmente nesse segundo turno que nós estamos projetando, um Congresso bastante heterogêneo. A gente já falava disso, que esses sentimentos todos acabam não valendo nos prognósticos que estão sendo colocados, inclusive para a eliminação dos larápios, dos ladrões, dos fichas sujas todas. Se a gente pegar só os indicadores para Senado, é ainda pior, os grandes caciques e currais se mantêm com força, é só olhar os dados. Ou seja, um palanque regional para o segundo turno completamente como se fosse uma torre de Babel. Bom, eu sempre fico assim muito preocupado com isso, né, Nelson? E eu digo o seguinte, que nós votamos, mas a gente não elege, né? Você vota, agora eleger o deputado que você quer é outra história, né? Porque aí entra o tal do quociente eleitoral, né? Distribuição de votos, etc., a contagem, as sobras, e esse processo que é muito interessante de ser visto e entendido. E pode ser, né, que aquilo que nós tínhamos suspeitado no primeiro momento, na fala anterior, quando nós gravamos o programa, de que a reforma tinha sido feita para manter os mesmos, né, eu creio que isso pode já dar um perfil do que nos espera, o que espera ao próximo presidente, seja ele qual for, né? Salvo de que seja alguém que dê um golpe de Estado, e aí tudo bem, né? Mas isso hoje em dia é impensável, né? Está totalmente fora de baralho, essa é uma carta que está fora, não tem no que pensar. Mas ele vai ter que governar, ou seja, a governabilidade, que é o que você levanta, né, Nelson? Sim. E aí, nós temos um país que deve, não é? Quem chegar à presidência não vai ter caixa, né? Não vai ter sobra de lugar nenhum, né? Vai ficar com os problemas gravíssimos que está herdando no momento atual, desemprego, violência, etc, etc, né? E tudo isso tem que passar pelo Congresso, não é? E aí entra um ponto que nós deveríamos de pensar nesse segundo turno, não é? Quer dizer, como que vai ser essa governabilidade, né, daqui para frente, não é? Vai ser um Estado mínimo, liberal, neoliberal, não é? Ou vai ser um Estado que vai continuar investindo, que vai, não é? Mas de cara eu diria o seguinte, pelo menos no primeiro ano, o que fica muito evidente é que nós teremos ainda uma recessão talvez pior do que nós estamos tendo este ano, não é? A não ser que se encare ou que se transforme muito a situação mundial, que não está nenhum sinal disso, né? E que se encare isso com o futuro presidente, com um Congresso que apoia e que já parte de cara com as reformas, enfim, mas mesmo assim, né, só entraria em vigor no ano seguinte, em 2020, né? Então, assim, são cenário terrível. Um cenário muito preocupante, porque eu estava assim tentando lembrar um pouco em que momento nós passamos algo parecido. Eu me lembro um pouco da segunda eleição de Getúlio Vargas, né, em 50, né? Quando ele se elege, já tem uma oposição ferrenha por parte da UDN, né, que independente do que acontecia, ia questionar o resultado, né, inclusive duvidando da lisura do processo e tudo mais, e uma crise econômica muito forte no país. De novo suposto a questão da lisura. Isso, enfim, né? Nós já passamos por esses momentos, né? Juscelino não tanto, mas também enfrentou muitos problemas para assumir, né? Teve muita dificuldade, né? Muito questionamento.
Mas havia pelo menos uma percepção de que os problemas teriam uma saída, né? Quer dizer, aquele discurso do país que pode crescer e que poderia crescer era muito evidente, mas é que hoje a situação é muito diferente, né? O quadro internacional é diferente, a situação interna é muito diferente, né? Hoje o país é muito mais urbano do que era antigamente, né? Enfim, é um quadro muito preocupante e eu sou assim bastante sincero. Se você me fala, e qual que é a tua proposta? Eu falo, olha, eu sinceramente não tenho, né? Mas eu me apego a um ponto fundamental, que não abro mão, né? Qualquer que seja a proposta, o que tem que ficar bem claro para nós, que é o mercado interno que vai salvar o país, não vai ser o mercado externo. Seja qual for o candidato que apareça, né? E isso implica no quê? Distribuição de renda e mexer com as elites. E aí entra tudo aquilo que nós estávamos comentando. Até que ponto as elites estão dispostas a isso? A fazer esse jogo, esse papel. A fazer esse jogo, né? Temos um cenário de angústia e frustração pela frente, infelizmente. Mas assim, por exemplo, esse centrão, né, que deu apoio ao Temer, que no passado foi liderado pelo Cunha e que agora deu apoio para o Alckmin, né? Esse centrão, ele está no exato momento sendo diluído. Parte está indo para o Bolsonaro, parte está indo para o Haddad. As informações que a gente tem Sim. é que já está havendo um movimento, olha, é um salve-se quem puder, e vamos nos organizar e etc. Então, tem um establishment ali que cria um processo de ajustamento necessário para a sua sobrevivência. Esse é um lado da coisa, né? O outro lado é que após essa eleição presidencial vai haver uma transformação político-partidária muito grande, muito grande. Eu estou percebendo, né, por exemplo, o próprio PSDB ele está em profunda crise, está me dando a impressão que ele está implodindo por dentro e eu não sei no que vai acontecer isso aí, se ele vai se transformar ou não. E é um partido forte, de grande expressão nacional, né? O MDB tentou se renovar na véspera da sua morte, mas algo vai acontecer nesse processo também, né? Então tem esse lado do reajuste em torno do poder, que é muito natural. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão do antagonismo. Esse antagonismo vai sobreviver ou não? Isso depende de várias coisas, mas uma delas é a imprensa. Se a imprensa falar assim, não, olha, novo presidente, quem quer que seja, vamos lá, o país precisa disso, parem com isso, vamos nessa direção, né? A imprensa vai ter um papel importantíssimo em relação a isso. Então, se por um lado eu falei que os políticos eles se reorganizam, claro que tem uns que vão ficar eternamente na oposição, né? E vão bater e vão procurar criar um espaço novo na bateção. E por outro lado, tem outros que vão tentar se organizar e sobreviver dentro do poder, né? A imprensa, ela vai ter um papel importante, porque se ela permanecer num processo de oposição e de bateção, e isso aí, exacerbado, isso vai produzir um mal-estar muito grande para o país. Nós vamos para um caos aí. Então eu fico imaginando, o que seria a presidência da República na mão do Bolsonaro? O que seria a presidência da República na mão do Haddad? O que seria na mão do Ciro? E eu paro aí entre esses três, porque dificilmente os demais vão conseguir. Dificilmente os demais vão conseguir, né? Então eu estou percebendo o seguinte, o Haddad já falou, né, de uma certa forma, olha, estão vendo aí uma certa ameaça, obscurantismo, se o PT, não, então os militares vão para a rua, vão tomar, quer dizer, esse medo, né, o medo da escuridão. O Haddad falou que vai se organizar como movimento social. O Ciro, ele é um cara que tem mais capacidade de discussão com o Congresso, vai se articular melhor ali no Congresso, um pouco diferente do Haddad, que é um cara mais intelectual, né? Essas são algumas projeções que eu estou colocando aqui que apontam para um cenário.
Eu imagino que a sociedade tem que distender, é preciso distender, para que esse país tenha alguma chance de sobreviver diante de uma crise gravíssima como a nossa. Quem quer que ganhe. Quem quer que ganhe. Nós vamos ter que ter esse espírito colaborativo por um período, porque começa a tensionar de uma tal maneira, aí começa a surgir radicalização, quebração, movimento armado. Aí nós vamos para um caminho muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Eu concordo plenamente. E tanto é que toda vez que eu tenho oportunidade, eu digo o seguinte: muito bem, nós escolhemos um presidente, é verdade, mas também escolhemos um senador, aliás, dos senadores, né, escolhemos um deputado federal, um deputado estadual, né, que são os que nos representam, ou nos deveriam representar. Né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de votar, porque se polarizamos apenas no âmbito do executivo, né, nós esquecemos de um lado importante que é o legislativo. Né? E se nós estamos numa democracia e prevalece, Deus que me perdoe que volte no golpe, qualquer coisa parecida, né? Mas se prevalece esse conceito de democracia, é no diálogo que tem que ser resolvido. Né? E esse diálogo teria que ser transparente, né? Teria que ser público. Mais ou menos lembra o que fez Portugal, Grécia e Espanha quando saíram da ditadura, que foi o Pacto Nacional. O que é o Pacto Nacional? Reúne os setores organizados da sociedade, o setor produtivo, o setor sindical, os partidos, os movimentos sociais, e vamos tentar salvar o país. Para isso, o espírito é o seguinte: todos temos que ceder. Né? Claro, quem tem mais, cede mais, mas é pactuado, né? De tal forma que isso cria uma atmosfera social de tranquilidade, de conversa, de diálogo e de possibilidade de avançar sem prejuízo para todos os setores. Né? É isso que salvou, por exemplo, Portugal, que salvou a Grécia, que salvou a Espanha, quando saíram do processo da ditadura. E é uma herança que nós temos da saída do nosso regime militar, que não foi feita até hoje. Né? Basta lembrar aqueles episódios, né? O surgimento do Collor, né? E de Lula na eleição de 89, né? O colégio eleitoral, Maluf com a Tancredo Neves, né? Não houve pacto, houve já desde cara um confronto antagônico. Né? E esse confronto antagônico corre o risco, sim, e abre espaço para os radicalismos, né? Que, por um lado, é bom ter, né? No sentido radical de acreditar na raiz, na tua ideia, é interessante, né? Mas ela cresce no meio da selva, com outras plantas. Né? Então, também tem que entender as outras raízes. Né? A selva tem plantas daninhas também. Exato. Né? Professor Max Vicente, muito obrigado por ter colaborado conosco aqui, que eu repito do início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, um recorte sobre as observações nossas e, sobretudo, lógico, da missão da TV Câmara de fazer esse papel como emissora pública. Obrigado ao Celso Zonta por ter emprestado os raciocínios aqui com a gente para que a gente possa continuar discutindo as possibilidades em relação ao nosso país. Olha, eu aqui tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui também do lado do professor Max e tendo aula de história o tempo todo aqui com a gente. E obrigado, Nelson, por essa oportunidade. E eleitor, vote bem. Com toda certeza, eu só tenho que agradecer. Eu creio que isso que o professor Celso falou da imprensa ter um papel democrático é o que está acontecendo aqui. Uma televisão pública que oferece pluralidade, que isenta de interesses políticos, que representa o espírito do que é verdadeiramente a comunicação, que é informar, dar dados, né, para que as pessoas decidam. Né? Então é um prazer imenso, admiração enorme pelo professor Celso, pelo Nelson, né? E sempre que precisar, pode contar comigo, será uma grande satisfação estar aqui trocando ideias, porque no fundo, quem ganha somos nós, né? Sim. Somos nós. Muito obrigado. Nosso observatório, nosso raciocínio aqui para sugerir para você está posto no ar e você pode assistir esse programa a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos para você poder acompanhar e que isso tenha contribuído para você aperfeiçoar a tua capacidade de raciocínio para voltar bem, tanto no primeiro quanto no segundo turno, que é o que nos importa.